Pessoal, eu vou alimentar o meu fermento agora. Eu tinha um pote já há bastante anos, que é este, mas eu fiz este fermento para o canal, então agora eu tenho dois. Então eu reduzi a quantidade deste, fui fazendo pães até que ele ficasse nessa quantidade. E tenho dois, é como se eu tivesse um pote desse cheio, mas tem os dois fermentos, porque esse fermento ficou maravilhoso também, eu não vou me desfazer dele, vou manter os dois. Como que eu alimento meu fermento? Eu vou separar o que eu vou precisar para fazer os meus pães. Vou começar por este. Como eu tenho dois e os dois fermentos têm a mesma base, eu posso misturá-los na hora do pão, mas cada um guardar em seu pote. Vou tirar uma quantidade aqui. Deste fermento. Olha. Parece pouco, mas não é, né? Tem bastante fermento no pote. E vou tirar uma quantidade deste também. Olhem que fermento lindo, gente. Eu alimentei tem 4 dias. Como eu alimento 2 vezes por semana, já estou alimentando de novo. Na próxima vez que eu for alimentá-los, eu já vou trocar de pote. Eu tiro um pouco. Olha, tirei 380 gramas aproximadamente, juntando os dois. Os dois fermentos. Este eu vou separar para fazer o meu pão. Vou deixar aqui. Agora, vou alimentar o meu fermento. Vou virar farinha, sem medir, como eu falei para vocês. Vou colocar uma quantidade de farinha. Uma quantidade de água filtrada, sem cloro. E vou misturar. Se eu ver que a consistência que eu quero ainda está não é essa, eu coloco mais um pouco de água ou um pouco de farinha. Mas a consistência que você quer deixar o seu fermento da geladeira é a seu gosto, a seu critério. É assim que eu gosto de deixar o meu. Vocês estão vendo a consistência que eu gosto de deixar? Eu deixo assim. Em 3, 4 dias ele já vai estar todo ativo. Com vários furinhos, como vocês puderam ver, e bolinhas. É maravilhoso. Então, alimentei este. Eu costumava ter esse pote cheio para semana, mas agora, como eu tenho 2 fermentos e amo os dois, este já está pronto. Vou fechar e colocar na geladeira. Agora vou alimentar o outro. Eu vou fazer a mesma coisa. Jogar farinha, sem medir, não sei quanto de farinha eu tô colocando, porque eu quero a consistência, é isso que me importa. Água. Como eu já tô acostumada a fazer isso, então eu já vou mais ou menos no olho, mais ou menos eu já sei. Mas vocês vão colocando e vão mexendo e vão testando.
Para este eu vou colocar um pouquinho mais de água. Eu vou dosando. E a cada 3, 4 dias eu tenho este cuidado com os meus fermentos, porque agora eu tenho os dois. Mas você pode fazer a mesma coisa com o fermento seu. Vocês podem fazer com o fermento de vocês. A cada 2 semanas eu troco os potes, coloco em potes limpinhos, mesmo sendo só com fermento aqui dentro, mas é bom você, a cada 2 ou no máximo 3 semanas, colocar em potes limpos. Então é bom ter sempre separado 2 potes para cada fermento, ou para o seu fermento. Eu tenho 2 fermentos agora, mas você que tem um, sempre troque de pote. Olha, essa é a consistência que eu gosto. Estão vendo? Que eu guardo meu fermento na geladeira. Agora eu vou fechar. E vai voltar para a geladeira. Agora, este que eu separei, que deu 390 e poucas gramas, eu vou colocar um pouco de água, também sem medida. Um pouquinho de farinha, aproximadamente uma colher de sopa. Só isto. Vou misturar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês mais perto. Como eu tenho os 2 fermentos, eu coloquei um pouco de cada. Mas com certeza você só vai ter um fermento que você fez. Você deixa uma quantidade boa para você usar, como eu tinha o meu antes, o outro. E separe essa quantidade, mais ou menos, de levain. Refresque, assim como eu estou fazendo, com um pouquinho de água. Uma colher, mais ou menos, de sopa, tudo aproximadamente. De farinha. A consistência deste que eu vou usar para o pão não precisa ficar igual a do meu pote. Pode ficar mais molinho, não tem importância. Pronto. Vou cobrir com o filme, porque eu vou fazer o pão amanhã. E vou deixar na minha geladeira. Até amanhã. Cobrir com o filme. E este fermento deve pesar aproximadamente 400 gramas, um pouco mais. É o que eu vou usar para minha receita de amanhã. E eu vou filmar para vocês o pão que eu vou fazer com ele. E assim é a minha manutenção dos meus fermentos, do meu fermento natural, do meu levain. Se você tem alguma dúvida quanto a alimentar, quanto a cuidar, como eu cuido, hoje eu mostrei para vocês como eu faço. Espero ter ajudado e vamos continuar com os nossos pães maravilhosos. Hoje eu voltei para mostrar para vocês como eu vou alimentar o meu fermento, trocar de potes, colocar em potes limpos, pelo menos a cada 2 semanas, no máximo 3 semanas eu faço isso. E também uma outra forma que eu separo o fermento para fazer meus pães. Há 4 dias atrás eu alimentei o meu fermento, gravei para vocês, separei um pouco para fazer o pão no dia seguinte e hoje vou fazer a mesma coisa, separando o fermento para os meus pães ou para o pão que vou fazer amanhã de outra forma. E vou mostrar para vocês. Então aqui estão os meus fermentos, que eu alimentei há 4 dias e mostrei para vocês. Estão aqui.
Eu estou aqui com potes limpos, com tampa, nos quais eu vou colocar o fermento alimentado. Vou colocar em potes limpos. Vou tirar as tampas. Vamos começar alimentando o nosso fermento. Então, da última vez eu separei primeiro o que eu iria usar para o pão e depois alimentei. Hoje eu vou alimentar primeiro. Olhem como está bonito o fermento. Eu alimentei tem 4 dias. Pessoal, se você não viu o vídeo de como fazer esse fermento que eu estou mostrando para vocês agora, eu tenho há mais de 10 anos. Este eu fiz aqui no canal junto com vocês. Eu amei tanto que não me desfiz dele. Agora eu tenho 2 fermentos. É maravilhoso. Então, vamos lá. Primeiro eu vou alimentar este. Farinha, sem medir, sem pesar. Pego do pacote e jogo uma quantidade. É assim que eu faço. Eu não gosto de ficar presa a regras, a quantidades, a ficar pesando, não. Água, sem cloro, potável, mineral, se possível, nunca com cloro. E vamos mexer. Como vocês viram, eu não separei nada para fazer o pão. Está tudo aqui. Depois que estiver alimentado, eu vou passar para um pote limpo. Então, há 4 dias eu alimentei, agora estou alimentando de novo. Eu gosto de fazer isso 2 vezes por semana. Olhem que lindo. Se eu não for mudar de pote, neste momento eu separo um pouco para fazer o meu pão amanhã e coloco na minha tigelinha lá. Mas eu vou mudar de pote, então primeiro eu vou passar para o pote limpo. Vamos lá. E vou deixar um pouco aqui para fazer o meu pão amanhã. Olhem, bem pouquinho mesmo, porque eu vou também usar o outro fermento. Fermento alimentado, pote limpo. Eu vou fechar e colocar na minha geladeira. Daqui a 4 dias, ou se eu precisar fazer pão antes, eu volto a alimentá-lo. Agora vamos a este. Esse é o fermento que eu fiz com vocês. Olhem que lindo! E os pães ficam maravilhosos, né? Farinha de trigo sem medida, do pacote, sem pesar. Eu gosto assim. E aqui eu ensino vocês a fazer como eu faço. Porque quanto mais prático, melhor. A gente já tem tanto trabalho em casa, né? Então, praticidade é tudo. Farinha sem pesar. Água sem medir. Jogo assim, para não ficar preso a uma regra. É como eu faço. E para os pães é a mesma coisa. Misturo. Com o tempo eu aprendi a fazer assim, quer dizer, fui testando, para não ficar pesando e tem dado muito certo. Então, não sei quanto eu pus de água, quanto eu pus de farinha, eu quero essa consistência. Então, é isso que eu vou olhar, a consistência. O fermento fica suave. Os pães ficam deliciosos, porque eu tô alimentando ele pelo menos 2 vezes por semana. Não ficam ácidos os pães. Pronto, olhem. Fermento alimentado. A cada 2 ou 3 semanas eu troco de pote. Passo para um pote limpo. Isso também ajuda muito o fermento a ficar mais suave, mais forte. Vamos lá.
Vou passar para o pote limpo. E vou deixar um pouquinho aqui para fazer o meu pão. Olhem, pouquinho só. Estão vendo? Aqui, meu fermento está renovado, alimentado em um pote limpo. A cada 2, no máximo 3 semanas eu faço isso. E estou ensinando para vocês. O bom é você fechar a tampa por um pote onde a tampa fecha muito bem. Então, olhem. Prontinho para ir para a geladeira e meu fermento está lá. Alimentado. Agora, como eu tenho 2 fermentos, se você com certeza vai ter só um. Depois de alimentado, depois que você alimentou o seu fermento, você... Ou deixa, se você for trocar de pote, pode deixar aqui mesmo que você vai usar amanhã, porque é só até amanhã. Mas eu vou passar para um pote limpo. Não estou pesando, não sei quanto tem de fermento aqui. Vou passar para um pote, uma tigela limpa. Como eu tenho os 2 fermentos, eu uso um pouco de cada, não tem problema nenhum. Os 2 têm a mesma base de iogurte, farinha e água. Da mesma forma como eu fiz há 10 anos ou mais, eu fiz este. Então não tem problema misturar. Mas você vai fazer isso com o seu fermento. Como vocês lembram, está alimentado já. O último vídeo, a última vez que eu alimentei, eu mostrei para vocês que primeiro eu separei para depois alimentar o da geladeira. Então, agora aqui já está alimentadinho. Amanhã, quando eu for fazer o meu pão, que eu vou pesar. Mas eu vou usar todo esse fermento. Não importa quanto de farinha eu vou usar ou qual é o tamanho da minha receita. Porque o meu fermento, como eu falei para vocês, está leve, suave, não está ácido. E é assim que eu estou ensinando vocês a cuidar de vocês. Mas é muito pessoal. Cada um tem o seu gosto e faz como gosta com o seu próprio fermento. Essa é uma dica de como eu faço. Aqui está. Agora eu vou colocar um filme plástico. Vou cobri-lo. Já está alimentadinho, refrescado, né? E vou deixar na geladeira até amanhã, quando eu for fazer o meu pão. Assim. Com filme plástico. Amanhã eu vou fazer os meus pães. Ele vai estar descansado, ficou na geladeira de um dia para o outro. E vai estar bem forte. Aí eu volto para mostrar para vocês eu fazendo os pães com este fermento. Então, pessoal, era isso que eu queria dividir e compartilhar com vocês. Como eu alimento, como eu refresco, como eu separo para fazer os pães, o meu fermento natural, como eu cuido deles. São 2, né? Porque eu como já disse, né, várias vezes, eu tinha um e fiz outro, não me desfiz do outro, que está maravilhoso, o que eu ensinei vocês aqui no canal. Mas geralmente as pessoas têm um só, né? Então vocês façam isso com o seu fermento. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo.